Olá pessoal, estamos aqui para uma produção do NEAD TV. Estamos com o professor Vanderlei de Souza, professor trabalhos relacionados ao mestrado e o doutorado pela Fiocruz relacionados à eugenia e o seu pós-doutorado em genética humana. Estamos aqui para falar um pouco sobre a medicina eugênica no mundo e também no Brasil. Professor, como começou a discussão sobre a medicina eugênica? Olá, Rodolfo, obrigado pelo convite para essa entrevista. Então, normalmente se associa as discussões sobre eugenia, sobre a ciência eugênica, ao nazismo, né? Ao Holocausto e todo o desenvolvimento da política nazista na Alemanha durante os anos 30, que levou à morte, né? O Holocausto de milhares de pessoas, baseado em princípios de segregação racial, de purificação racial, né? Lembrar que a eugenia é uma ciência, era uma ciência constituída por um viés racista, né? E tinha como objetivo fazer a purificação racial, né? E aí levando em consideração sempre que a raça ariana para os alemães era considerada uma raça superior e qualquer outra raça de indivíduos ou pessoas que não fossem considerados alemães deveriam passar por um processo, né, de melhoramento baseado nos princípios desse conhecimento científico criado ainda no final do século XIX, né? Embora nós façamos essa associação, a eugenia diretamente ao nazismo, ao Holocausto e todo o processo de extermínio, né, principalmente de populações de origem judaica, né? A origem dessa ciência, desse conhecimento é na Inglaterra no final do século XIX, né? É um conhecimento que está associado às políticas de expansão imperial, às políticas de expansão do racismo. Então, tem uma série de questões no final do século XIX que confluem e ajudam a conformar esse campo de conhecimento que depois, no início do século XX, vai se disseminar pelo mundo todo, né? Mas o fundador dessa área de conhecimento, né, que depois ficou conhecido como a ciência eugênica, é o Francis Galton. Ele é um naturalista, um viajante britânico, né, que tinha conhecimento da atuação da Inglaterra, principalmente na África, né, durante o período imperial, e também o contato dele com o processo de urbanização e industrialização das grandes cidades europeias. E isso criava, né, na compreensão de médicos, de cientistas, naturalistas, biólogos do período, a sensação de que a população humana tenderia à degeneração caso a ciência não intervisse no processo de evolução. Por quê? Devido à concentração urbana, ao processo de miscigenação por conta do próprio processo imperial, né? Conquista de novas colônias na Ásia, na África, ou mesmo na América Latina, esse processo tenderia a degenerar as populações caso não houvesse intervenção do Estado por meio da ciência. E aí, a partir do início do século XX, tem uma série de instituições que vão encampar essas teorias, né, baseadas sempre em teorias e ideologias raciais e também ideologias sociais predominantes na Europa naquele contexto, né, baseadas sempre na ideia da existência de raças superiores, raças inferiores, né, e que o Estado deveria intervir, então, nesse processo para melhorar, fazer esse processo de aperfeiçoamento humano. E isso depois se disseminou por toda a Europa, né, e não só pela Europa, o Brasil também acabou, a América Latina como um todo, né, se apropriando dessas ideias para políticas também raciais, né? E, professor, por essa ideia justamente de eugenia e raça pura, no Brasil, como é que funcionou as ideias eugênicas? Como elas vieram transportadas para cá? É bastante curioso, né? Porque normalmente no final do século XIX, início do século XX, aos olhos de qualquer viajante naturalista, cientista ou político estrangeiro que passasse pelo Brasil ou pela América Latina, a ideia que se tinha é que aqui era uma região de ampla degeneração. As populações eram mestiças, eram de origem africana ou indígena, eram populações pobres, analfabetas, né, vivendo em meio com condições, né, totalmente degradantes de saúde pública, de higiene. Então, aos olhos dos europeus e dos americanos, o Brasil era visto como um país totalmente disgênico, ou seja, um país degenerado que não teria futuro no concerto das nações ou no concerto das nações civilizadas, como eram os termos utilizados na época. Claro que essas concepções estavam sempre carregadas de concepções racistas, né?
o grande problema do Brasil estava relacionado a questões sociais. Mas para esses cientistas, para esses eugenistas, né, o problema do Brasil estava relacionado à raça, estava relacionado ao seu caráter natural, à sua biologia, né? Então havia, obviamente, um determinismo biológico que informava as visões desses viajantes, né, desses estrangeiros que passavam pelo Brasil. E claro que os próprios brasileiros acabaram, em alguma medida, também se apropriando dessa mesma compreensão e viam o Brasil como uma nação degenerada. E aí a eugenia surge nesse contexto como uma promessa, a possibilidade de melhorar essa população, de tornar o Brasil um país viável, né? E de colocar o Brasil no Conselho das Grandes Nações, né, civilizadas do mundo todo, como era o grande desejo, né? Havia toda uma política nacionalista, uma efervescência intelectual e também de uma medicina que começava a emergir no Brasil, que via com muito bons olhos esse processo, né, da possibilidade de você aperfeiçoar, a partir da ciência, a raça humana. Quer dizer, como é que você faria? Quer dizer, a grande questão é como é que a ciência pode contribuir? Então, tinha diversas maneiras, né? A eugenia, ela propunha fazer controle matrimonial, fazer intervenções para selecionar imigrantes, quais eram os imigrantes adequados para vir para o Brasil, para formar uma nação mais ordeira, mais civilizada, e do ponto de vista racial também superior, né? Havia, inclusive, a intervenção as sugestões de intervenção através, inclusive, da esterilização eugênica, ou seja, impedindo, esterilizando pessoas que eram vistas como degeneradas, né? Não dando a elas o direito da reprodução. Isso em alguns países como Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Noruega, na Europa como um todo, foi muito disseminado e foi inclusive institucionalizada essa política de esterilização. Qualquer pessoa que tivesse uma doença, que fosse considerada uma doença que poderia transmitir, do ponto de vista genético, né? Transmitir um gene que comprometesse a robustez racial dessas populações, poderiam passar por um processo de esterilização. Então era uma ciência extremamente racista, extremamente autoritária, violenta, segregacionista, né? E não à toa, quando nós chegamos nos anos 30 na Alemanha nazista, ela é amplamente adotada pelos nazistas como uma política de purificação das raças e de eliminação daquilo que era visto como ou que poderia comprometer a formação da grande nação alemã, né? E no Brasil, quer dizer, embora ela não teve uma institucionalização tão organizada e com políticas públicas, né, de intervenção no processo de reprodução humana e de seleção racial, como teve, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, mesmo assim no Brasil você você tem uma série de médicos, de instituições que dão abrigo a esse debate, a essas discussões. E talvez onde ela mais tenha tido efeito foi na política de seleção imigratória. Você sabe que desde o início do século XX o Brasil tem uma preocupação muito grande em selecionar imigrantes, principalmente imigrantes vindos da Europa, né? Impedindo, por exemplo, imigrantes japoneses, imigrantes orientais, imigrantes da Ásia ou mesmo imigrantes da África, né? Quer dizer, os eugenistas ou os deputados e autoridades públicas se informavam através desse conhecimento da eugenia para poder fazer essa seleção racial, né? Entendendo que esse era o caminho para você transformar a grande nação brasileira, né? Ou transformar o Brasil numa grande nação. E professor, claro, após a Segunda Guerra Mundial, você tem então ali um questionamento sobre os métodos dessa ciência, sobre justamente essa política bastante racista, e a eugenia passa por um questionamento, mas a partir do desenvolvimento dos estudos sobre a genética, hoje, novamente, nós temos essa questão em debate. Quer dizer, de novo estamos debatendo genética, alguns estudos falando sobre uma suposta boa eugenia, não sei se podemos dizer assim. Como se enxerga esse processo atualmente? De fato, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós temos a eugenia, ou pelo menos as teorias que informavam a eugenia, elas caem em descrédito, né? Há todo um trabalho, inclusive, da ONU, através da Unesco, né? De rediscutir, de revisar o debate sobre raça e sobre identidade racial no mundo todo, né? O Brasil, inclusive, é escolhido como um laboratório, né, nesse processo para demonstrar como que a miscigenação racial não é um problema. A grande questão é a falta de políticas sociais, falta de política de saúde, né? Então a eugenia ela acaba entrando em descrédito no mundo todo, mas muito também por conta
dos resultados catastróficos do Holocausto, né? Quer dizer, a eugenia, ou em nome da eugenia, milhões de pessoas morreram, milhares de pessoas foram esterilizadas, foram presas em hospitais, né? Encarceradas, exatamente com o receio de que essas populações pudessem contaminar o restante das populações e torná-las mais degeneradas, né? Então, a partir dos anos de 45, 50, os termos aos quais a eugenia estavam relacionados passam eles não é que eles entram em esquecimento, em ostracismo, eles mudam de sentido, mudam de significado. Tá? Então, os termos são outros, né? Você tem um sentido de políticas raciais fortes, mas com outras roupagens, com outros termos, e a própria genética, em alguma medida, vai incorporar isso no seu ideário, né? A partir dos anos 50, 60, com o desenvolvimento da genética humana em larga escala, né? E aí, quando nós chegamos mais recentemente, a partir dos anos 80 e 90, por exemplo, com o projeto Genoma Humano, e aí a grande pretensão, né, da genética, do campo da medicina em geral, era você poder interferir, né, na cura de doenças genéticas, inclusive na produção de indivíduos saudáveis e perfeitos, né, você poder controlar, inclusive, a reprodução humana de diversas maneiras, né. Então havia, sem dúvida, um desejo de manipulação da genética, da formação genética das pessoas, né, com base em princípios ainda que remetem à eugenia. Agora, veja, não dá para a gente fazer essa associação direta, né? Porque nós temos aí, obviamente, pelo menos 3, 4 décadas de intervalo entre o Holocausto, entre todas as catástrofes que a eugenia promoveu, e até os anos 80, pelo menos. Mas, de qualquer maneira, há um desejo da medicina. E aí eu tenho um debate ético e moral importante, qual é o limite de intervenção, de manipulação da medicina, da ciência, na formação genética humana, né? Esse desejo de curar doenças, de evitar, por exemplo, a reprodução de crianças ou de fetos que possam ter algum tipo de anomalia genética, né? Há esse debate a partir dos anos 2000, a partir do início do século XXI, você tem esse debate forte, né? Inclusive no campo da ciência, né? De que seria possível, sim, a partir do amplo conhecimento da genética, esse amplo mapeamento, né? Do genoma humano, você poder intervir impedindo crianças com algum tipo de anomalia genética de nascer, ou então você reprogramar, né, o tipo de criança que uma mulher gostaria de ter, ou que um casal gostaria de ter, a partir do aconselhamento genético, a partir da escolha, né, do tipo de cor dos olhos, tipo de cabelo, porque tudo isso era possível. Tem todo um debate sobre a clonagem humana também nesse contexto, que ganha espaço, e ganha espaço inclusive no debate público, né? A grande questão é saber qual é o limite de intervenção da ciência no processo de formação humana, de reprodução, né? E quais são os padrões de normalidade que a gente tem, né? O que a sociedade vai construir, né? E quem é que vai ter acesso a esse tipo de conhecimento? Porque também tem toda uma discussão aí sobre uma nova segregação social, já não é mais exatamente racial, mas social, que pode vir a ser construída a partir de padrões de saúde, padrões de beleza, que pode vir a ser construído, inclusive com a chancela da ciência, né? Então, novamente, assim como lá nos anos 30, 40, nós tínhamos uma questão ética que estava sendo colocada, ou pelo menos que deveria ter sido discutida e que não foi, e que levou ao Holocausto, né? Novamente, nós temos uma discussão, quais são os limites de intervenção dessa ciência. É claro que o contexto é outro, é claro que a gravidade do problema não é tão séria quanto nós tínhamos lá no início do século XX, mas cada vez mais há um debate no campo da bioética, né, que se torna importante refletir sobre esse processo de intervenção e de conhecimento da formação genética humana e até da artificialização, né, que a ciência pode trazer nesse processo de reprodução, de controle das tecnologias reprodutivas, né? Então, a principal questão a ser colocada é dos limites éticos mesmo dessa intervenção, para evitar que a gente acabe novamente criando um processo de segregação, de exclusão social baseado em padrões daquilo que é considerado normal.
Então, obrigado, professor, pela participação, essas questões foram muito esclarecedoras, acho que temos um debate muito grande à frente ainda, né, com essa questão de diversidade, mas agora ficamos por aqui. Obrigado, professor, pela participação, pelo tempo disponível. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Obrigado, pessoal, até mais.